Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao programa Bahia da Gente. Aqui nesse programa nós contamos a história de personagens baianos, cujas trajetórias marcam a cultura da Bahia e também refletem todos os cantos do Brasil e do mundo, e que, de alguma maneira, influenciam e transformam a vida de muita gente. Hoje, na nossa conversa, é sobre uma produção que une humor, leveza e um olhar decolonial, para contar histórias pouco conhecidas aqui no Brasil. É a temporada da websérie Muita História para Contar, que estreou no dia 31 de julho e está disponível nas plataformas digitais. Foi assinado hoje a Lei Diretória dos Povos Originários. Ao longo de 35 episódios curtos e criativos, a série passa por cidades como Camaçari, Salvador, Lauro de Freitas, Mata de São João, Dias d'Ávila e também a região da Cidade Baixa. Revela personagens, espaços e fatos que não costumam estar nos livros didáticos. Olha só, com realização do coletivo Fora da Caixa, é sobre recontar o que nunca foi dito, misturando informação, arte e música. Essa história começa longe. Portugal queria dar uma repaginada na administração do Brasil. Era uma tretinha que existia. Então tá, né? Vamos assinar logo esse contrato que vai iniciar o processo de modernização do nosso país. Como é sua relação? Oxe, eu convivo muito bem com eles. Ó, Camaçari, Candeias, Simões Filho, Mata de São João, São Sebastião do Passé. A gente se visita. Pra galera que só caminha no calçadão, Ipitanga, Buraquinho, Vilas do Atlântico. E hoje, o estúdio recebe dois nomes fundamentais nessa jornada. A jornalista e apresentadora Mila Loureiro e roteirista e idealizador Júnior Clemente. Olha, eu tava vendo, eu tenho que dar boas-vindas primeiro, mas eu fiquei empolgada. A gente chegou no bate-papo ali no camarim, vi uns videozinhos. Mulher, bem-vinda. Vamos começar pela dama, né, gente? Claro, por favor. Mila, como é que você chega até Júnior? Como é que consegue isso tudo aí? Pois é. Obrigada pelo convite, né? A gente está muito feliz de estar aqui, né, Júnior? E eu cheguei, nós temos uma amizade, e depois da criação desse projeto, ele, Mila, topa gravar Muita História comigo? E aí minha história do jornalismo vem muito do jornalismo de bancada. Eu trabalhei com um programa também de cultura, mas eu nunca tinha feito nada para mídia on. Então, assim, eu precisei aprender um pouquinho, precisei me soltar, né, aprender muito com ele, a equipe que, assim, Júnior tem um dom de montar equipe boa, de conectar boas pessoas, talentos. E aí a gente fez a primeira temporada do Muita História em 2023, que foi só com Camaçari. E nessa segunda temporada ele também volta, me convida mais uma vez e eu com muito prazer, muita honra e gratidão, né? Topei seguir nesse momento com ele também e agora foi ainda melhor, porque não tínhamos só nós dois, mas nessa temporada tem atores, tem música, tem muita coisa legal e falar de 5 cidades diferentes, né? Então eu pude aprender a cada episódio. Que ideia genial, né? Contar a história como a história de fato é. E ainda envolvendo o Estado, né? A primeira capital do país, um Estado maravilhoso, construído aqui há muito suor e muita luta, e que muitas vezes não tem essa representatividade, de fato, nos livros didáticos, né? Mas todo mundo sabe, mas finge que não viu. Conta aí como é que surgiu essa ideia. Essa ideia surge de dois incômodos meus, né? Eu tenho TDAH e tive dificuldade no meu período escolar de aprender. Então, até um dia que eu fui num passeio de escola para o Pelourinho, eu digo, eu consigo aprender de uma outra forma, né? E Camaçari, sendo uma cidade também industrial, né? Mas que as pessoas costumam dizer, Camaçari, a cidade do polo. Isso sempre me incomodou muito. E eu digo, não, a Camaçari não é só a cidade do polo, não. Tem orla, a gente tem quilombo, a gente tem muita história, desde o século XVI. Então, parte daí, e com desejo de mostrar essas histórias, de uma maneira diferente, muito fora da caixa, como eu sempre fui uma pessoa que sempre tentei pensar, né, forinha da caixa, e Mila é a prova disso, e sabe, e é doida também, porque eu liguei para a Mila e disse, vamos fazer,
Ela nem sabia o que era direito. Eu disse, não, com você eu faço. E a gente começou a fazer. Que confiança, hein? Com você eu faço tudo, hein? Pois é, quando a gente confia, né? E Júnior é muito capaz, ele é publicitário e ele pensa fora da caixa, né? O nome da produtora é Coletivo Fora da Caixa, porque ele realmente pensa fora da caixa e traz essa possibilidade da gente conhecer a história através de uma história da oralidade também, né? Como você falou, saiu dos livros, teve pesquisa, né? Ele teve muito cuidado nessa pesquisa em convidar historiadores de cada cidade para que a gente pudesse falar realmente o que acontece ali e que ainda não foi descrito nos livros, né? Porque, infelizmente, a gente, pelo menos minha geração foi a geração que aprendeu uma história escrita por pessoas de fora. Sim. É tão diferente, né? Júnior Clemente, Clemente Júnior. É Tanto bom que faz. tanto faz, Fica eu à gostei vontade. disso, essa ambiguidade. Você sabe da história todo o nome, né? Júnior, Clemente, tanto faz, né? É bom isso. Agora, essa ideia, de fato, quando você começou, como é que foi tirar essa ideia do papel? Eu digo, não, vai ser Mila, para poder escolher as pessoas. Como é que foi? As pessoas, você está falando de equipe? Da equipe toda. Porque eu estava vendo, essa equipe é grande. E a produção mandou, eu fiz, gente, vai ser difícil reunir todo mundo aqui, porque só tem gente boa, só gente legal aqui, muito bom. E tem uma atriz, eu esqueci o nome dela agora. Jéssica Clara. Jéssica. E Fernanda, né? Fernanda, também tem duas Fernandas que eu já conheço, assistente de inclusive. produção e a cantora. Então, assim, você tem uma equipe que olhar, viu? Muito bom. Eu acho que o Muita História, ele tem esse egrégor, assim, que as pessoas elas vão aparecendo, né? Elas vão chegando. E eu deixo que isso vá fluindo, assim, Ótimo. né? A primeira temporada, eu fui chamando os amigos, até por uma questão orçamentária, então a gente foi chegando, foi conversando, se formou uma família bacana, assim. Todo mundo voltou na segunda temporada e outras pessoas foram chegando muito nessa pegada, assim. Vamos sentir como é que é. Vamos sentir como é que é. E aí elas vão chegando e se apresentando. Tudo é muita coisa feita em dupla também, né? São aparições em duplas, gravadas, tudo. E também pertinho do público, né? Vocês também gravam diante do público. A gente estava conversando ali. Como é que é essa troca, né? Tem interação? Como é que é feita essa troca? Primeiro dizer que Mila é muito generosa, né? Porque eu não sou um super apresentador, mas ela é sempre muito generosa, né? Mas eu também trago uns desafios para ela. Digo, Mila, deixa um pouquinho o jornalismo de lado, né? Formal. É muita técnica, né, Mila? E ele consegue me fazer soltar, né? A gente dança, requebra, fala de coisa, faz piada, mas também faz crítica construtiva, muita coisa, né? Ela aceita o desafio e se joga. E qual era a pergunta mesmo, gente? Que eu me perdi De você toda. fazer, não tem problema, essa interação que você faz. Que sempre, eu vi que é em dupla, né? Geralmente em dupla. E vai revezando também? Vai revezando. Tem horas que é só os atores. Mila contracenou mais com os atores do que eu. Eu quase não contracenei dessa vez. Porque assim, você faz o roteiro, você dirige, você apresenta, assessoria de comunicação. E tem o suor, corre atrás do patrocínio. O que você não faz, Júnior? Nesse projeto eu sou o idealizador, roteirista, fica ali na direção de produção e fui apresentar, assim. Mas é porque a vida exige isso, então a gente vai fazendo. Mas é importante dizer que tem duas figuras bem importantes da produção que chegou para esse momento, Juca Lira e Saadia. Mandar um beijo para eles, qual é? Beijo, meninos, que deu um gás, que ficaram doidos. Porque tinha dias que eu dizia, preciso de tal coisa de tarde. Ave Maria. Era assim, a ideia surgia, falava com o diretor, boa ideia, vamos. E eles, né, corriam atrás, deram suorzinhos. E coisas assim, uma fantasia de ET. Uma fantasia sabe? de ET. Não são coisas Sim, simples. gente, ET, como assim um ET na história aí de Camaçari? Lauro, como é? O ET Assista o primeiro episódio que a gente fala de mas Camaçari, eu quero vocês vão saber. saber qual é esse ET. Eu vou dar um spoiler bem pequenininho. Tem que dar. A gente tem uma escolinha, o primeiro episódio, a gente faz a escolinha para lembrar um pouco da primeira temporada. E aí, nessa escolinha, tem vários personagens. Tem fofoqueira, tem patricinha, tem ET, tem padre, tem vários personagens super diferentes. E aí, Júnior, fantasia de ET. Que eles participam durante a série, eles vão participando durante a série, eles vão aparecendo. Então vocês fazem com personagens lúdicos também, para poder contar toda a narrativa, né? Toda a história, não é isso? A cada episódio. Alguns se repetem, outros não, mas
cada episódio tem um personagem que vai aparecendo ali. Agora, para você viver, né, o personagem, Mila, como é que foi? Qual é o seu personagem? Você tem tem específico? Nesse episódio, por exemplo, da escolinha, meu personagem foi a professora, né? Que foi uma homenagem, e Ju também bateu Muda a isso voz, comigo. muda a imposição? Não. Ele me traz desafios, mas ele me deixa muita vontade para ser eu mesma, né? E aí, nesse primeiro episódio, que houve essa interpretação de ser professora, aí ele fez, tem um episódio que eu quero te convidar, mas é uma homenagem à sua mãe, porque eu sou filha de professora, né? Então, assim, veio com esse convite, então eu fui para esse lugar. Eu também já fui professora universitária há uns 5 anos atrás, gostei do desafio, mas deixo para minha mãe e para minha irmã, que são as professoras da família. Então, meu personagem ficou basicamente nisso, e depois a gente brincava muito com o assunto, né? Qual era o tema, então a gente construiu um personagem desde figurino, a maquiagem, mas sempre com a mesma voz, sempre seguindo o mesmo Mila. Não precisei criar um personagem, por exemplo, de me vestir de nada, né? Mas a gente brincou muito, né? Nessas Começou com o possibilidades. Camaçari? Começou com Camaçari. Como foi a decisão de Camaçari aí? Camaçari é minha terra natal, né? Então não teria como não começar por Camaçari, né? E todas as cidades que participam da temporada são cidades que eu tenho uma relação afetiva, né? Mata, minha mãe é de Mata, eu vivi muito em Dias d'Ávila, morei em Lauro de Freitas e Salvador, que é também uma paixão. Ah, bom, né? Mas aí eu escolhi um lugar específico, que é a Cidade Baixa. Eu não teria como falar né? tanto, né, de abranger. É um dos lugares para mim, ainda às vezes eu fico, meu Deus do céu, é possível que a especulação imobiliária não chegou aqui, mas de um lado ainda bem. Porque aquelas praias também, eu mergulho ali na Cidade Baixa, eu sou filha, meu pai é da Cidade Baixa, do Bonfim. Então, dar um mergulho ali não tem... a barra que me perdoe, mas eu ainda gosto dali muito. Aquelas ruas ali, Cantagalo, Henrique Dias, quase tudo ali também. Adoro! Agora, vocês gravam, onde vocês gravam? Em estúdio, na rua também? Queria que você explicasse pra gente. A gente gravou parte em estúdio, a grande maioria em estúdio. E algumas cenas que a gente achava que eram cenas importantes. Então, a gente começa a falar sobre a Cidade Baixa, a gente vai, por exemplo, para o Elevador Lacerda, né? Que é o grande... Né, grande ligação, sim, construída. Então, algumas poucas nas cidades. Em cada cidade. Algumas cidades mais cenas, outras cidades menos cenas. Agora, a apresentação, também há uma apresentação de vocês fora do vídeo, né? E na frente com escolas, presença de escolas, tudo. Como é que é essa receptividade e essa troca? Eu tenho ido para as escolas e a gente se surpreende muito, É? muito. A gente se surpreende muito. Em parte, inclusive, muito dos professores. A gente vai para fazer eu fui fazer uma sessão outro dia e o professor disse, pode pegar mais uma série? Eu tinha, sei lá, uns 100 jovens. Eu digo, tá bom, vamos fazer outra sessão. E esse mesmo professor já chamou a gente para ir para uma outra escola, em um outro lugar. E aí eu tô saindo, me abraça assim, eu fico vendido, sem saber o que fazer. Eu digo, você gostou? Ela disse, eu adorei, quero estudar assim agora. Então, as escolas têm abraçado e o mais importante, tem chegado ao jovem que a gente quer. E o objetivo, foi o objetivo, né? De ensinar, de fato, né? Porque eu acho que, dependente da idade, o adolescente, até mesmo o jovem adulto que está começando uma universidade, sai um pouco da padronização, vamos dizer assim, até da tela, né? Tudo hoje é digitalizado, tudo é senhor Google, professor Google que fala, né? E você sai um pouco do trivial, que não deveria ser, mas é o trivial de hoje. Tem uma história que eu adoro contar da primeira temporada, que às vezes a gente pensa que é só para os mais jovens. Eu estava em Arembepe, no estacionamento, uma criança de 10 anos me parou e fez, você é Júnior Clemente? Ele era um menino que estava com carro de mão. Depois eu fui investigar a vida, morava num bairro bem pobre, né? Eu fiz, oi, você me conhece? Ele disse, não, mas eu te assisto no Instagram. Eu estou te assistindo no Instagram, minha mãe está assistindo e todo dia quando eu chego da escola, meu avô pergunta se eu pode assistir também. Olha que massa. E aí eu digo, a gente está indo muito mais longe do que a gente imaginava, né? Não é só a criança, não é só o jovem, está indo para todas as gerações. A história não tem idade, né, Mila? Exatamente. E os pais, professores estão recomendando a série, né? Quando a gente vai em algumas plataformas, tem recadinhos assim. Meu dever de casa hoje foi assistir esse episódio, Então, assim, é muito legal perceber esse movimento também, né? Que está indo para essa educação tradicional, mas com outro viés do ensinamento, né? Dessa história diferenciada, com leveza, com alegria, com brincadeira, com questionamento, né?
Porque Júnior, ele tem um lado, né, que ele é bem questionador, né? Então a gente vai falar da história, mas a gente também questiona, a gente também leva a uma reflexão. Cada cidade, mais ou menos, são quantos episódios? São divididos, né? São divididos em episódios, cada série, né? Como é que vocês fazem isso? São 7 episódios por cidade. Por cidade. A cada 7 episódios Cada a um, gente... quanto tempo cada um? Média de 4 minutos, varia 2 minutos. Depende varia muito. Quando tem episódios que tem mais história, e aí tem que prolongar um pouquinho, porque precisa também da profundidade, não dá pra ficar tão vazio, né? E tem episódios que são mais leves, mas é muito gostoso, né? Tem episódio de Dias Dávila, outro spoiler, assim, pro pessoal que ainda não viu acompanhar, né? A gente vai passar o vídeo mesmo. E aí, assim, Dias Dávila e Camaçari é a esposa e a amante em uma temporada, né? E eu gravo com uma atriz, inclusive. E eu faço papel de jornalista. Eu faço papel de jornalista com ela, e ela tenta tomar o microfone porque ela quer falar dela, porque ela é maravilhosa. E Dias Dávila tentando fazer isso e falando de Camaçari, né? Porque Dias Dávila fez parte de Camaçari durante muito tempo, mas aí depois, quando separa, ela fala, Camaçari ficou com todas as praias, quis a parte melhor. Eu fiquei só com o quê? Só com a água, né? Então, assim, vai para esse lado mesmo da comédia, mas trazendo muito da história real e trabalhando, sobretudo, a autoestima, né? Eu falo que foi muito bom fazer parte desse projeto, porque a gente resgata um pouco da nossa ancestralidade, então a gente se fortalece, a gente olha para a nossa cidade e fala, poxa, que bom que eu faço parte dessa cidade, né? E aí a gente também pode trabalhar a autoestima do futuro também, do que há por vir, né? Então fortalece essa ancestralidade, reconhece quem veio antes e diz, não, peraí, aqui tem muita coisa ainda para ser feita, eu posso desenvolver, eu posso dizer, eu tenho orgulho de ser de Camaçari, né, Ju? Eu tenho né? super. Super. Gente, rapidinho, ó, o primeiro bloco já foi. Já? Rapidinho, parece 4 minutos do vídeo de vocês. Ó, peraí que já a gente continua. Olha só, a gente está encerrando aqui o primeiro bloco, mas fica aí com essa dupla aqui que faz parte e está representando um grupo, a Coletivo Fora da Caixa. A gente vai saber muito mais sobre os bastidores. Fica aí, vem com a gente. Voltamos ao segundo bloco do programa Baia da Gente, falando aqui com essa dupla maravilhosa que está representando um conjunto maravilhoso criado por Júnior Clemente, ou Clemente Júnior. Eu gostei dessa trocadilha. Fica à vontade. Eu fico. Mila Loureiro. Mila, ter também essa ponta, né, do jornalismo ajuda. A gente sabe, né, quem formou em comunicação também, publicidade, comunicação, a gente termina tomando a matéria junto, depois, né, eu ainda tive essa fase que separa um pouquinho. Dá uma base muito boa. Mas Júnior te desconstruiu aí um pouco, né? Trazendo para o teatro, para ficar mais leve. Isso aproxima muito com o público, né? Com certeza, né? Eu me lembro que quando a gente começou, era texto e vai gravar. Eu falei, Júnior, bora usar TP. É tão mais tranquilo, é tão mais fácil, né? Porque a história, a gente não pode errar data, não pode errar alguns dados. E aí a gente levou o TP em alguns momentos, ia para leveza em outros momentos. E aí a gente conseguiu conciliar e construir, né, a primeira temporada do Muita História. E o que me levou a refletir e entender um potencial meu que eu não conhecia. Né, que eu achava que estava ali para fazer dessa forma, porque vinha de uma escola de comunicação, nananana. Então, depois disso também eu fiz muita coisa legal, me permiti experimentar muito mais coisa no audiovisual. E aí, quando eu cheguei agora para o segundo, ele, tenho alguns desafios para você. Eu falei, eu topo tudo, menino. Onde é que você botou ela mais, Júnior? Me conta. Ela virou professora, ela dançou pagode comigo. Até idade, né? Porque como Mila era de jornalismo, então tinha aquela coisa famosa. Eu digo, não, vamos desconstruir eu não sou assim, mesmo. não, Vamos desconstruir, amiga. Então ela, inclusive, nessa temporada tá bem mais soltinha, né, amor? Tá muito soltinha, super soltinha, dança, canta. Mas como ela falou, né, história, eu também já apresentei programa, né, que conta muito história, a gente tem que, e gosta, né, tem que estudar muito, a gente termina estudando, se munindo, né, de muito conteúdo. Eu ficava apreensiva em relação a mês, data, ano, eu digo, gente, porque uma coisa é no improviso aqui do factual, de uma coisa, outra coisa é um fato que corresponde à história, você não pode errar. E com o objetivo do Muita História, né, que é levar para outras pessoas. Ali, não pode errar. Então, é um aprendizado muito grande. Então, eu sei que é muito esforço, você exige muito esforço, eu compartilho disso, porque eu literalmente amanheci o dia estudando com o historiador, mandar um beijo para Rafael Dantas, grande historiador também, que me ajudava. Agora, diante de todo desafio desse, assim, me conte aí, Júnior, para montar esse roteiro.
Porque eu sei, como eu também sou roteirista, para montar um roteiro é um quebra-cabeça, né? É um super quebra-cabeça. Porque você vê uma cidade, qual a melhor área? O quê? Pô, eu vou botar essa parte da cidade, não vou botar aquela. Não tem isso, né? Tem muitos dos textos que me enviam, assim, eu sempre ouço os historiadores. O que vocês acham que é importante falar? E aí tem uma coisa que eu aprendi, a minha técnica é, eu leio o material e vou conversar com eles. E a partir dessa conversa eu vou puxando coisas que não tá ali tão explícito no texto, é uma coisinha... E aí eu vou montando o texto com base também nas minhas observações da vida, né? Porque o Muita História é muito feito assim. Tem muita história, mas as inserções que a gente tem coisas que são muito atuais. Eu vou fazendo esses Seria links. também uma história costurando na outra, bem narrativa, assim? Às vezes é figurativa, talvez. Já teve participação de alguém do bairro, alguém de alguma cidade já participou? Ou ainda não? Não. Dessa vez a gente tem todos os atores de Camaçari, exceto Anne. Ai, que bom, esse trabalho com atores que são geralmente locais, né? Nesse caso, os de Camaçari... Fernanda Maia, acho que é de Camaçari, né? Fernanda Maia de Camaçari. Fernanda Maia de Camaçari. Os atores são de Camaçari porque já tinha relação, já facilitava o processo, eu já conhecia, então eu digo... E tinha um desejo de trabalhar com todos eles, assim. Todas as pessoas que estão no projeto, porque eu já tinha uma relação de afinidade e de... Já observar, dizer que queria trabalhar com isso. Não ia perguntar, mas eu admiração, vou. né? De todas as cidades, dos episódios, qual que foi o maior desafio para você? E que você gostou mais? O que eu mais gostei... Ai, não me faça pergunta difícil. Claro que eu tenho que fazer. Bem, de todos os episódios hoje, se você me dissesse, o de Mostela, pra mim, é o que mais me emociona. Um talento que eu nunca vi igual. Escrevia muito, foi pioneira nisso. Escreveu livro, crônica, escrevia para jornal. Não é à toa que ela era de Oxóssi, né? Foi a primeira Yalorixá colunista da Bahia a se tornar imortal da Academia de Letras da Bahia. Brinque com ela, nunca foi pouca coisa. Ela era da ciência e do axé, da escrita e das folhas, do cuidado da palavra. Ela foi a primeira mulher negra na Academia de Letras da Bahia e escolhida como mãe em um terreiro sagrado. Ela cuidava. Ela escrevia. Ela curava. Ela é ancestral. Toda vez que eu assisto, eu tenho vontade de chorar. Mas tem o de Mata, por exemplo, que a gente fala do Castelo Garcia Dávila, né? Para quem não sabe, Mata de São João é importante desde o século XVI. Bastante. Né? Existia primeiro o sistema de comunicação à distância, parte do Castelo da Torre, né? Faz parte de toda a construção e fundação, né? Inclusive de Salvador, né? De toda a defesa, né? Todos os fortes, de toda a defesa daqui. E eles se comunicavam com fogueira, Bora contar a história, falar de história. A gente vai falar de história aqui, cachorro. Gente, né? Não tem jeito. Agora, você conseguiu encontrar, Mila, ali histórias que você, de fato, não conhecia, porque são detalhes de cidade que a gente não estuda. A gente passa por alto. A Fundação de Salvador, o Castelo, que era a guarda, são os fortes, né? Aí vem Tratado de Tordesilhas, a divisão, tarana. Mas a gente não estuda quem não é, principalmente da cidade de Mata de São João. Cidades específicas. E para você, foi surpresa? Muita coisa surpresa, né? Falar, por exemplo, do Senhor do Bonfim também Mata, né? Da igreja. Todo mundo fala da igreja do Bonfim de Salvador. Pô, começou em Mata também. Tem uma igreja do Senhor do Bonfim em Mata. Então, assim, quer falar? Pode falar. Não, pode falar. Então, é importante a gente estar trazendo detalhes e falar um pouco, né? Além do que... Não, deixa eu falar agora, rapidão, Adoro. Gente. Quem bancou a igreja de Mata de São João é o mesmo que bancou a igreja de Salvador. Era isso que só um spoiler. E aí vem o processo da igreja, da né? construção da igreja. E aí vem depois o Castelo Garcia Dávila, que aí tem a costura com a história de Dias Dávila. Sim. Né? E aí vai costurando e amarrando e trazendo várias informações e curiosidades que, quando a gente parar para pensar, poxa, Dias Dávila também, Castelo Garcia Dávila. Mas quando a gente apresenta, né, fala, meu Deus do céu, tanta coisa que fica assim por trás e a gente passa, né? Passa batida na correria. Vocês não acham, para os dois aí, por exemplo, a gente tem uma referência em alguns países fora aqui do continente, do Brasil, vamos falar da Europa, também dos Estados Unidos, vamos falar dos Estados Unidos, que
independente de concordar ou não com a história deles, o que seja, né, opiniões à parte, ou o que estou fazendo, estou falando nem de atualidade, a parte patriótica. O patriotismo dele, aquela coisa que eles estudam, a parte deles, né? Eu acho que, às vezes, o Brasil, se tivesse isso também atrelado, em exemplo da história, de conhecer essa defesa, felizmente ou não, as representações de bandeiras nossas viraram partidos, mas você vê o amor que eles têm à pátria da representação de bandeiras. Muita gente não tem a menor noção. E o estudo, vamos lá, daqui da Bahia, de Salvador, a Bahia inteira tem muita história para contar. Muita. Muita gente. Você vai, às vezes, falar com um adolescente hoje, qual foi a primeira capital? Rio de Janeiro. Brasília, não sabe. E vocês fazem parte disso. Te contempla, você acha o quê, Júnior? Mila também. Por favor, damas. Eu acho que, assim, é uma oportunidade mesmo, né? Da gente escutar e aprender a história por quem vive e mora, né? Como eu falei, assim, muitos livros que eu estudei na minha geração foram escritos por pessoas de fora. Era um outro olhar para falar da minha cidade, do meu estado. Então, quando é uma pessoa que é de dentro, né? E Júnior teve esse cuidado ao contratar os historiadores, ele pegou historiadores das cidades. Né? Então, a gente vem com história de livro e vem com oralidade, vem com história que só está ali, um passando para o outro ainda. Né? Então, é justamente essa oportunidade, né? E é trabalhar essa autoestima, da gente reconhecer, poxa, que bacana que minha cidade viveu tudo isso, como é bom poder fazer parte de tudo isso, é justamente reconhecer esse potencial e essa força. Né? E eu sinto também que a gente está vivendo um movimento, nesse momento, de fortalecimento de ancestralidade. Né? Eu falo muito da importância desse projeto para o reconhecimento desses antepassados, que fizeram história e que abriram assim, o caminho, né, para que pudéssemos estar hoje aqui na TV Alba, conversando com vocês, graças pais, avós, tataravós, que fizeram todo esse movimento e é a hora da gente falar, né? E falar não com olhar menosprezado do que aconteceu, mas um olhar de orgulho, porque a gente só está aqui graças a essas pessoas que passaram pelo que passaram. Então eu sinto que o Brasil ainda, falando assim de país, é como se a gente se sentisse inferior, porque nossa história, né, é uma história de indígenas, de negros, e quando eu me percebo que faço parte desse grupo que os brasileiros, infelizmente, foi enfiado goela abaixo, que é minoria. Então, quando eu posso reconhecer, isso tem aqui, ó, no sangue, né? Eu tenho aqui de indígena, tenho de preto, tenho de branco, e eu sou o que sou graças a essa história. Pode ser no sul que seja, que não seja misturada. Não existe, nós somos todos. E você pegou um ponto que lembrou até uma passagem minha, pessoal, eu morei um tempo fora, e eu conheci uma pessoa que era escritor do The Guardian. E não fazia jornalismo nessa época, e me falou, falando sobre o Brasil, mas sempre aquela coisa mais... Aí falou assim, nossa, vocês não sabem quanto a gente fala bem e admira o Brasil. E ele falou uma metáfora tão engraçada, assim, que às vezes eu digo para as pessoas talvez não entendem. Eu falo, como assim? Não, o inglês, estou falando que estuda, o inglês escritor, o inglês jornalista, fala assim, vocês foram colonizados, conquistados, fundados por a gente e vocês estão conseguindo nos alcançar. Olha, você já pensou dessa maneira? Eu nunca tinha pensado. Nunca. Vocês hoje ficam, às vezes, né, entre a 10ª, 20ª economia. Imagine um país que passou por tudo, explorado ao máximo. E hoje a gente está com a mesma tecnologia, a gente está com universidades competindo aí toda a medicina. Então, assim, quando você vê, tudo bem que é um sonho financeiro, talvez, da economia ainda distante, mas é de um reconhecimento que lá fora tem com a gente. Eu acho muito importante isso. E eu vendo vocês, baianos, fazendo esse tipo de história, um roteiro desse, mostra o quanto você tem muito a acrescentar, viu? Parabéns, Júnior. Muito obrigado. Muito obrigado. Assim, você falando de roteiro, eu preciso também agradecer ao diretor, por favor, que colaborou também com esse roteiro. O diretor Saulo Sâncio e Fernanda Maia, que não é a cantora, nesse caso. Eles também colaboraram com o roteiro, assim, já no finalzinho. Tem um personagem, inclusive, que é batizado, que é Vilas, que vocês vão conhecer. Vilas. De Lauro de Freitas. Vai interpretar um personagem aí. A próxima, já tô aqui pensando, tô catando aqui. Ai, vai fazer uma falazinha, vai. De Vilas? É você que interpreta Vilas? Não, Vilas é a Anne. É a Anne. Você interpreta alguém? Não interpreto eu mesmo. Você. Pura cara de pau. E você, Mila, fala um trechinho aí. Isso, porque eu fiquei muito também comigo, né?
Só a professora que foi um pouco diferente e a professora levou essa reflexão de Camaçari, dos nomes de Camaçari, do significado de cada um, estimulando essas pessoas. Mas, assim, não tem tanta interpretação. O que foi muito legal, porque a gente pode ser a gente, né? No sentido de falar sendo a gente, né? De, apesar de ser professora, mas era Mila, sabe? Então, assim, foi muito, muito especial nisso. Se eu tivesse sido ET, alguma coisa, eu poderia interpretar, mas eu não fui. Quem foi ET, gente? Paulo Papel, que é um personagem, que é um ator de Camaçari. Camaçari não, é um ator, é um comediante. É um super de mão ator, cheia. E ele diz que quem vai fazer é você. E ele é conhecido como comediante mesmo, faz muito stand-up. Eu digo, mas você também vai fazer um drama. Ele faz, eu vou fazer um drama e fez muito bem. O Muita História, ele tem uma coisa que as pessoas falam muito, tá muito legal, tá muito bacana. Os bastidores foi muito divertido. Os bastidores foi muito divertido e eu acho que isso vai pra tela. Né? Foi muito leve, né? A gente se divertiu muito. Muito. E é incrível esse processo, né? Porque muitas vezes, quando existe uma demanda, a gente chegou a gravar 13 episódios em um dia. 13 episódios de cidades diferentes, com todas trocas de figurino, de maquiagem, de ritmo de gravação. A união de vocês, né? Isso é muito, porque se vocês também não estiverem em sintonia, não vai, não flui. A equipe, foi o que eu falei no início, o Júnior ele tem esse dom, né? De unir pessoas, e era todo mundo, né? De diretor, a produção, a maquiagem, ao pessoal da produtora. Eu me lembro que, assim, auxiliar de serviços gerais da produtora se enturmou com a gente. Agora, tem os fixos, não tem? Que são apenas vocês dois, os fixos? Os fixos são nós dois. Os dois. Aí, cada cidade são atores e historiadores contratados, que vocês convidam a participar. Os atores, eles participam de vários episódios de várias cidades, os mesmos. Vai se revezando, assim. Dependendo da cena, eu digo, fulano tem cara de fazer isso. Aí, O Papel tem cara de TTT. Mas enfim, Papel... Inclusive, a equipe, inclusive, é muito misturada, né? Homens, mulheres, várias idades. Tem uma senhora de 61 anos. 61? Júnior, a gente já está terminando. Ai, tá. Já acabou? Já, rapidinho. Já, meu Deus. Bom, né? Flui, né? Muito bom. Adorei. Agora, eu queria que vocês, já que a gente está terminando, fizessem uma mensagem, um agradecimento até. Tem muita gente que não veio, que não participou. Eu vou dar esse tempinho para vocês, porque eu acho que merece. A dona Mila. Agradecer mesmo, assim, primeiro ao convite de Júnior, né, idealizador desse projeto, agradecer a equipe do Muita História, cada pessoa com seu papel importante, com sorriso, com carinho, entregando o melhor para que esse projeto pudesse ser materializado. E eu quero, nessa energia de agradecimento, também convidar você que está acompanhando o programa de hoje para acessar as redes sociais. Coletivo Fora da Caixa, PROD, e você encontra a gente lá no YouTube, Coletivo Fora da Caixa. E assiste, compartilha, comenta. Vai ser ainda o mês inteirinho aí. Cada dia tem episódio novo sendo lançado, então você pode se conectar, vem participar. Que eu tenho certeza que você vai aprender pelo menos uma coisa que você ainda não sabia, né? Eu também acho. Isso a gente pode garantir. Pois é, eu posso garantir. Com certeza. Obrigada. Obrigado. Muitíssimo obrigada mesmo por terem vindo e por dar história, o devido respeito da forma que deve ser contada. Eu sou apaixonada por história, então muitíssimo obrigada. Eu assisti todo, que eu vou sabatinar depois. Eu quero ser convidada quando vier para Salvador, não vou mentir. Gente, a gente encerra aqui o Bahia da Gente. E olhe, a melhor ideia, pensar fora da caixa, viu? Um beijo, tchau, tchau.